2, a parte A. Todos acharam? Amém. Eu vou ler e vocês vão repetir depois, amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glórias a Deus. Vocês podem sentar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, eu achei um mistério muito tremendo. Esse tema poderoso. Até porque Deus sempre me dá a mensagem, ou Deus fala muito comigo sempre acerca disso, de ouvir a palavra dele, de ouvir aquilo que ele faz. Ouvir não significa apenas escutar, né, irmãos? Ouvir, você ouve e atende a voz do teu Senhor. Você ouve e pratica. E eu estava achando interessante esse tema, irmãos, porque o Senhor, ele sempre assim, ao falar comigo, ele sempre demonstra que eu sou uma serva que se esforça em obedecer a voz dele, a palavra dele. Mas, irmãos, eu costumo sempre dizer que crente não faz maioridade. Aprendi isso com o Senhor. Você não tem 50, 60, 40, 30. Você tem que ouvir a voz do teu Deus enquanto você existir. Aleluia! Porque isso parece bom aos olhos do Senhor. E eu sempre fui muito atento à voz de Deus, sempre me esforcei. Claro que a gente está longe de agradar o Senhor em tudo, mas naquilo que Ele às vezes vai determinando, a gente vai ouvindo e praticando. E quando eu li esse versículo, ouvi a tua palavra e temi, essa palavra, irmãos, ela me confrontou poderosamente. Porque se eu tivesse ouvido o Senhor falar recentemente, como Ele vem falando, e eu tivesse temido, irmãos, eu não estaria nesse vale, irmãos, que eu estou atravessando. E eu quero que isso fique bem claro para você, irmãos, porque muitas vezes a gente tem um pensamento e entendimento um pouco equivocado da parte do Senhor, irmãos. E a coisa é muito séria. Aleluia. Eu estava meditando no livro de Marcos 45. Ali quando Jesus anda por cima do mar, Jesus já vinha ali de uma série de milagres e multidão em cima de multidão. Aquela coisa toda, Ele operando tudo aquilo que Deus já falou nessa noite. Eu também me liguei, viu, Poliana? Tenho recebido. O Senhor tem falado aqui poderosamente. Poderosamente. Todo mundo, irmãos, que teve oportunidade aqui. Claro, depois que eu pude ouvir que eu cheguei, né? Luana, Júnior, Inês, louvores. O nosso Deus é Deus de milagres. Aleluia! Se não fosse assim, você e eu talvez não viéssemos tanto à casa dele. A gente precisa tanto dele, mas tanto dele. E o bom é que ele pode e faz, como a Lucélia bem disse. Aleluia! E aqui em Marcos 45, versículo 1, presta atenção. E logo, isso Jesus, tá, irmãos? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Você entendeu esse mistério? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Eu não sei você, eu estou enxergando livre-arbítrio nenhum aqui atrás. Aleluia! Aqui me diz que Jesus chamou os discípulos e obrigou eles a entrar no barco. A multidão, irmãos, ele despediu. Aí você vê aqui enquanto ele despedia a multidão. Com a multidão, igreja, o Senhor não tem compromisso de obrigar a fazer acontecer aquilo que a gente chama de plateia, que muitas vezes na casa do Senhor, só por causa do milagre, de uma bênção que quer. Aí Deus faz até e despede. Mas aqueles convocados, aleluia, comissionados para uma grande obra, irmãos, não tem muito esse mistério não. Se você quiser, meu servo, você faz assim para mim. Eu aprendi que não existe isso de ser facultado, de ser sugestão. Com Deus não tem isso, irmão, depois que Deus te chama. Tanto que uma vez tivemos esse tema aqui sobre Ciro. Eu, o Senhor, o chamei, o farei vir e farei próspero o seu caminho. Aleluia! Coisa gloriosa, irmãos.
ouvir a tua palavra e temer. E eu vou te dizer uma coisa, muitas vezes a gente fica fazendo ouvido de mercador com o Senhor, irmãos. Desculpa esse boldozinho, mas o Senhor me dera assim. A gente fica fazendo ouvido de mercador com o Senhor. Mas eu quero te dizer que a hora que Ele quiser, você vai ouvir. Olha que mistério gostoso. A hora que Ele quiser que você ouça, é como tem vários textos aqui. E me levou para outra banda, e passei para o outro lado. Aí é você com Deus. Aí não tem nada que te tire, aleluia, ligação, não tem distração, não tem nada que você vai argumentar. Quando Deus quiser que você ouça, você vai ouvir. Aleluia. E é bom que seja assim, irmãos, porque o nosso primeiro alvo é céu. A gente pensa até às vezes que não estou com pressa. Não, a gente quer céu sim, irmãos. Você quando está na presença de Deus, você sente verdadeiramente a presença dEle. Aleluia, você vê que coisa tremenda que é a presença do Senhor. Você se recorda como foi nessa ceia gloriosa, a morte redentora, por que Ele morreu. Tu vai ali lembrando de quem você era, você vai pensando em tudo. Aí você pensa que quer céu sim. Aleluia. E tudo que Deus faz em nossas vidas, irmãos, nada é prioridade, a minha vitória, a minha chave, o meu carro novo, o meu casamento, nada disso. Tudo isso vem porque Deus é misericordioso. Lá em Deuteronômio 28 você vê as promessas, para quem obedecer, será bendito nisso, naquilo tudo, vem disso. A promessa do Senhor, ela vem sim, aleluia, aos obedientes. Mas tudo que Deus faz, visa primeiramente nos levar para a glória. Aleluia. Aleluia. E isso é maravilhoso, que a promessa fala sobre isso. Tendo por certo instrumento que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses no versículo 6. Interessante, irmãos, eu quando penso nessa coisa de ouvir ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 119, no versículo 136, ele diz o quê? Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardo a tua lei. Então, irmãos, é necessário que a gente entenda a origem de tudo, que é para a gente não culpar o Senhor. Porque de uma forma ou de outra, irmãos, seja porque você não ouviu o que Deus falou a nível de direção, seja porque você está passando à frente de Deus, seja porque Ele mandou você fazer algo e você não quer, Senhor, depois, de uma forma ou de outra, se a gente não ouvir, rios de águas correrão dos nossos olhos. Isso é um fato, irmãos. E não sou só eu que estou vivendo, já vi pessoas testemunharem nesse lugar acerca disso. Porque Deus tem te comissionado. Aleluia, Deus te chamou pelo nome. Eu amo essa palavra. Deus chamou você e a mim pelo nome. Quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, Ele falou, vai lá, que eu já tenho me provido de um rei. Aleluia. Deus sabia que iria Davi como rei. Então Deus quer a mim, quer você para uma obra gloriosa e grandiosa. Se você for olhar para a tua condição, você não faz. Mas não somos nós, irmãos. Aquele que chama, Ele capacita. Verdadeiramente, aquele que chama, Ele capacita. Eu olho para o maninho e maravilho com isso. Sempre digo isso. Meu irmão, nosso pastor querido, meu mano lindo, que eu amo de paixão. O maninho é muito tímido. Ele brincadeira, faz essas piadinhas, mas o maninho é muito tímido. Ele continua sendo muito tímido. O maninho, quando eu vi assim a primeira vez, eu falei, meu Deus. O maninho chegava a pessoa lá em casa, a cabeça baixa, estava pro quarto. O Juninho tem um pouquinho desse... É que o Juninho é um pouquinho mais soltinho. O maninho é muito tímido. E você vê que Deus, irmão, isso para Deus não é problema. Olha aí esse povo glorioso, olha o que Deus tem feito nesse lugar através do servo dele. Aleluia. Que há quantos anos? 23, 24 anos já. Essa obra está de pé porque o Senhor assim idealizou. E houve nele o eis-me aqui, irmãos. Rios de água correm dos meus olhos. Mas aí quando você vê Sara, é o mistério oposto. Ela fala, Deus tem me feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Aleluia. Olha que delícia, aleluia. Maravilha, Deus. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo.
E é essa mesma Sara que deu aquela risadinha quando soube que ia ter filho, naquela idade. E a gente culpa muito a Sara. Você, quando vai ler na palavra, você vê que Abraão também deu uma risadinha. O povo culpa muito a mulher. É igual Marta e Maria. Ah, Marta, se eu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Você lê o texto lá na frente, Maria fez a mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então vamos gravar e entender esse mistério, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada em nossas vidas. Ontem na escola dominical, que coisa gloriosa. Você que pode vir e não está vindo, você está perdendo. O tema do trimestre é as Escrituras. Aleluia. As Escrituras, irmãos. E a palavra de Deus, eu penso que é a coisa mais gostosa na vida do crente. E aqui você está aprendendo tudo sobre a palavra. Tudo sobre o poder da palavra. E interessante, irmão, se eu fosse contar testemunho para você aqui, de quantas vezes o Senhor me respondeu na sua palavra, eu inclinado a fazer aquela bobagem sobre minha serva, vou falar contigo. Aí eu estou distraído, eu vou pegar a Bíblia, como se não deu vontade de ler a Bíblia. Não, o Espírito Santo fala, pega a Bíblia. Aí eu vou lá, aí Deus diga aquela palavra, não faças tal. Uma das respostas que deu uma vez, nunca me esqueço. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum. Porque às vezes vai para o nosso raciocínio. Eu lembro uma vez que estava com um processo lá, anos naquele processo, 10 anos. Quando eu comecei, uma coleguinha falou que ia fazer o processo comigo. Mas foi pegadinha, não fez nada, fez sozinha. Aí depois de 10 anos, naquele dinheirinho gordinho, eu falei, só vitória. Falei, é claro que eu não vou dividir. Eu fiz sozinha, pensamento, né, humano, terreno. E lógico, na minha ótica, né? Aí o Senhor, Nananina, você falou que dividiria. Eu falei, peraí, Senhor, deixa eu entender direito. Você falou para ela que dividiria. É sim, sim, não, não. E com Deus é assim, irmãos. E eu louvo a Deus porque você ouve e Ele te abençoa. Aquela tua, no meu caso, aquilo que ficou para mim é multiplicado, depois vem compensação. O Senhor quer que você ouça a voz dEle. Eu evangelizava um rapaz, muitos conhecem aqui o Paulo Cabral. Paulo Cabral, irmãos, era difícil evangelizar. Paulo Cabral é desaforado. E eu ia ali devagarinho, daqui a pouco ele vinha com aqueles coisas bravos. Falei, Jesus, espera aí, tô fora, cansei. Aí o Senhor dava aquele coro, lança o teu coração sobre o teu gado. Na Bíblia tem isso, o gado é teu. Eu falei, glórias a Deus. Irmãos, ouvir a tua palavra e temer. Se você ouvir a palavra de Deus, irmãos, se você atender aquilo que Deus tem falado com você, aleluia, presta bem atenção. Você vai ter da parte de Deus vitória em todas as áreas. Deus, Ele ama abençoar a tua vida e a minha vida. As pessoas pensam que não. Deus ama fazer aquilo que está lá no fundinho do teu coração. Aquilo que você não teve coragem de falar com o Senhor, tu achou tão fútil. Senhor, se eu vou pedir isso para Deus, peça, irmãos. Até porque se você não pedir, Ele esquadrinha tudo. Sem que haja uma palavra na tua boca, Ele sabe. E quando você menos espera, irmãos, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu converso muito com quem me rodeia, irmãos, muito. Coisa muito tremenda é você ter intimidade com o Senhor. É você querer ouvir a voz dEle e ouvir a voz dEle. Porque às vezes você tem medo. Porque tem questão, irmãos, que você pergunta a Deus com medo. Eu brigo aqui na escola, eu falo, toma cuidado no pedido, hein? Senhor, faz assim, eu queria tanto isso. Só que o formato de Deus trabalhar, irmãos, nem sempre é aquela coisa tranquila que a gente pensa. Quando você pede a Ele, Senhor, faz assim, salva meu marido. Salva meu marido depressa, Senhor, faz assim. E você só faz o pedido final. E aí quando Deus começa a trabalhar, irmãos, na vida do teu marido, teu filho, seja em que área for da tua vida, é igual na saúde, tem que ter cuidado com o que pede ao Senhor. Conversava com minha irmã sobre isso. Tem que ter muito cuidado, irmãos, porque Deus, Ele é poderoso. E se você não quer ouvir a voz dEle, Ele vai ouvir a tua, porque Ele é Senhor. O nosso Deus é querido. Ele fala, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscais, achareis. Mateus 7,7 eu falo muito sobre isso, sobre você buscar nele porque você recebe. Aleluia. E hoje eu conversava com alguém sobre isso, irmãos, que
que às vezes a gente quer condicionar, receber da parte de Deus. E há vitórias que você vai receber que não vai ter nenhum sim não, irmãos. Ah, se você fizer assim, isso às vezes é do nosso coração. Porque o sim que Deus me dá no milagre é: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Não deixa o teu adversário ficar condicionando na tua vida não, irmãos. Porque merecer nenhum de nós merece. Aleluia! Nenhum de nós merece. Agora, quando Deus fala conosco aqui, através dessa palavra, ouvir a tua palavra e temer, Ele quer que a gente entenda a importância daquilo que Ele fala, irmãos. Quantas vezes nesse lugar aqui, irmãos, e Deus está falando, Deus está falando. Ontem mesmo, na pregação, nosso pastor dando aqui umas orientações aqui, e hoje eu já me vi ali tentada a ter esquecido daquilo que ele falou aqui. Irmão, a gente precisa aprender com o Senhor. A gente precisa ouvir tudo que o nosso Deus poderoso e eterno está falando. É Deus. Vai em Provérbios 1, irmão, ali a palavra é tão terrível. Maravilha, Pai. Ele fala: por que eu clamei e ninguém deu atenção? Ele fala assim em Provérbios: porque não quiseram ouvir o meu conselho. E eu já vi tanta coisa, irmãos. Aí eu sou obrigado a colocar para você aquilo que eu entendo na palavra. A gente vê na palavra de Deus, sim, irmãos, coro de Deus rápido, de acordo com a desobediência. Foi assim com Saul. Saul é muito engraçado. Saul, antes de ser chamado, diz que não se achou nada para ser rei. Eu vou ser rei, eu, Saul. Mal foi empossado, mudou tudo, irmãos. Vaidade extrema naquele homem ali. Aí quis fazer o que era para sacerdote fazer. Deus mandou matar todo mundo ali, ele escolheu o que matava. Aí Deus foi e rasgou dele o trono. E o final de Saul a gente conhece, irmãos. A gente tem que entender, irmãos, a nossa posição na obra de Deus e naquilo que Ele tem mandado a gente fazer. Engrandecido seja o nome do Senhor. E eu já falei aqui o porquê desse, que eu tenho vivido isso, irmãos. Eu gosto de falar, porque talvez Deus tenha falado com outras pessoas, não só comigo. Falei com você, eu estava sempre aí me esforçando, com toda a minha debilidade. Eu sempre tive o joelho meio ruimzinho, desde novinha. Mas eu estava me esforçando, era culto nos lares, era no hospital, era com os asilos velhinhos, era aqui na escola. Estava sempre me esforçando ao máximo para atender aquilo que Deus requeria de mim. Mas o meu trabalho também estava ali sempre me ocupando muito. E o Senhor começou, preservando a minha saúde, Ele começou a mandar eu diminuir a massa. Interessante, mano. O Senhor já falou comigo que essa minha debilidade é para me livrar de algo pior, a nível de coração, infarto, essas coisas. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Porque Ele mandava eu parar e eu não entendia bem, não conseguia, estava sempre a 100 por hora. E Deus vem falando comigo: diminui essa marcha, minha serva. Eu estou falando com você não está me ouvindo. Aí me lembro o dia que o Roberto até pegou aqui na igreja, a gente ia para a igreja, e eu estava ali tomando meu banho, tinha trocado um piso ali, lisinho, não percebi. Levei aquele tombo bonito, daquele S de Sadi. Dei um berro, acho que o Valqueiro ouviu. E eu lembro que ele falou: não, eu falei: não, tu vai lá, fica, deixa comigo aqui, fica no meu vale. E, irmãos, foi o primeiro toque que Deus me deu. E Deus estava falando comigo: para, minha serva. Interessante, irmãos, que eu estava na obra. Eu quero que você entenda esse mistério. Aleluia, Marta e Maria. Marta e Maria. Marta estava servindo a Jesus também, irmãos. Muitas vezes você está servindo o Senhor, sim, naquilo que Ele tem mandado. Mas aquele particularzinho que Maria estava com Ele ali, você está sonegando. Foi assim que Deus me orientou. Minha serva, aquele tempo comigo, o meu espírito tem ciúmes. É comigo, é aquele particular comigo. E aí eu me recordo um dia da festividade aqui. Primeiro dia era nós. E tá aquela correria, aquele desespero e tal. Mesma coisa, na hora de eu vim para a festividade, naquele escada ali, eu virei o pé. Irmãos, misericórdia. Fraturei a tíbia. Foi uma coisa assim terrível. Mas eu fiquei com muita raiva do diabo. Eu falei: diabo, se tu pensa que eu não vou, eu vou ficar na festividade. E tu vê na foto, nem parece que eu estava com nada, mas só o Senhor sabe. Sendo que dali veio uma grande vitória para a minha vida. Uma grande vitória, como eu já contei aqui. Mas, irmãos, é disso que eu estou falando.
E aí o Senhor foi agora me dar uma parada mais central, como quem diz, minha serva, você parece que está surda. Ouvi a tua palavra e temi. Não foca só no que eu estou te contando, não. Pensa naquilo que você já tem ouvido da parte de Deus. Porque a gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. Sabe a primeira vez que errou, ele foi destronado. Davi na segunda coração de Deus, uma vez, 2 vezes e tal. O Senhor foi tendo aquela misericórdia com ele, aquela longanimidade. Mas quando teve aquela questão ali com ele, etc., Deus falou, basta. O filho que te nasceu certamente morrerá. Peraí. Então, irmão, a gente precisa ouvir o Senhor. A gente não pode ir abusando, sabe? Daquela bondade do Senhor, daquela longanimidade. Senão a gente esquece que Ele é que manda e a gente é quem obedece. Aleluia! Nós temos até uma certa parceria com o Senhor, sim. Ele cuida de nós em tudo, Ele nos garante em tudo. Mas Ele é Senhor. E a Bíblia fala sobre isso. Ah, pelo Deus que cura eu fui conhecido, pelo Deus que abençoa, que prospera, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi perfeitamente conhecido. Isso está na Bíblia. Se eu quer ser conhecido na minha vida, não, eu estou como o Senhor. Não é o Deus que faz, Deus que abre porta, Deus que dá casamento, Deus que faz assim. Não, o Deus que quer te usar e você obedece. Aleluia! Glória a Jesus. Porque Deus não vê como vê o homem. Isso é um mistério tremendo, irmãos. 1 Coríntios fala sobre isso ali, capítulo 1, 2, que não são muitos os nobres, nem os sábios segundo a carne. Não, irmãos, Deus escolheu as coisas vis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por isso é que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que você está aí. Aleluia. Não que Deus não vai chamar, chama também, mas não são muitos. Então a gente vai argumentar o que com o Senhor? Aleluia, eu sou menor da minha casa, porque eu não sei falar, minha boca é impura, a brasa vai lá e sai queimando tudo. A gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Engrandecido seja Deus. Que o Senhor, Ele continue falando tremendamente ao teu coração. Eu quero que você medite muito bem nesse mistério. Se você não ouve, como diz o salmista, rios de água correm dos meus olhos. Ou você pode fazer como Sara. Deus tem me feito riso. Todo aquele que o ouvir se irá comigo. E eu vou dizer para você uma coisa. Deus, Ele fala assim. Fique atento ao Senhor. Fala como foi ensinado ali para o filho mesmo de Ana. Eis-me aqui, Senhor. E você vai ver quando você entra no querer de Deus. Aliás, eu queria até destacar que eu aprendi muito com a Poliana. Interessante, eu aprendi muito com a Poliana, irmãos. Nesse vale que a Poliana passava. Coisa gloriosa, era quando a gente conversava, que ela me contava, no meio daquele vale, e ela buscando, e orando de madrugada, e orando tantas vezes por dia, e naqueles propósitos, a maneira que ela falava. Eu falava, Poliana, eu estou aprendendo com você. Bendito seja Deus, irmãos. E ela contou aqui o que Deus fez, irmãos. Ouvimos já nesse lugar, luta vem sim, irmãos. Mas o nosso Deus é Senhor, aleluia, para mudar todo o quadro, para reverter toda a situação, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Não há porta, não há lugar que o Senhor não esteja. Não há autoridade acima desse Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Já falei sobre isso aqui. Não tem, irmãos. E quando começa a parecer que o homem está atrapalhando muito, o que Deus quer fazer por você, Ele atropela. Ele mata, Ele transfere a pessoa, Ele faz o que Ele quer fazer, porque Ele é Senhor. Mas Ele quer também que a gente escute a voz dele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Deus.